Oi, gente, mais um vídeo novo aqui para vocês, trazendo mais algumas informações, né, para o nosso concurso aí do IAT. Antes de dar início, tá, eu queria falar para vocês uma frase, tá, e para quem não sabe, muitos não sabem, alguns sabem, muitos não sabem. Porém, além de bióloga, mestre em agronomia, professora de graduação, né, recentemente fui coordenadora de uma escola do ensino médio do Fundamental 2, mas também eu sou ainda a aplicadora de um projeto maravilhoso do Augusto Cury, né, que trata a inteligência emocional. E tudo isso desde o ano passado, é uma disciplina que eu ministro uma vez por semana em cada turma do 6º ano ao ensino médio, e eu amo. Eu ajudo eles a abrir um pouquinho a mente em relação de que somos nós os únicos responsáveis pelo nosso sucesso, pelo fracasso, pelo medo, pela coragem, né? Então, hoje de manhã eu me deparei com essa frase de Augusto Cury e queria deixar aqui para vocês, tá? Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerce. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar por omitir, né? Então, assim, foi maravilhosa essa frase do Augusto Cury, porque é o meu sonho, é o teu sonho, é o meu projeto, é a nossa vida, né? Muitos aí trabalhando, estudando nos períodos que dá, muitos, assim como eu, têm a possibilidade de tirar esse tempo para estudo, tá? Muitos que vão estudar de madrugada, que vão estudar final de semana, que vão estudar na hora do almoço. Isso são metas, a gente tem que traçar metas na vida, tá? E fazer com essas metas seja um alicerce dos nossos sonhos, né? Porque senão, gente, um ser humano sem sonho, a vida acabou, né? A gente tem que continuar sonhando eu sempre falo para meus alunos, olha, eu tenho 43 anos e eu ouso sonhar e sonhar e sonhar e não parar de sonhar com coisas novas, com projetos novos, com sonhos totalmente diferentes que eu tive alguns anos atrás, alguns meses atrás, alguns dias atrás. Eu ouso sonhar, tá? Então, ouse sonhar você também, né? Sonhar com esse concurso, sim. Se não for esse, serão outros, municipais, federais, concurso da polícia, sempre cai coisas referentes ao meio ambiente, enfim. Não deixe de sonhar, tá? Essa aí gastar uns minutinhos aí para estar dando aí esse incentivo, tá? Essa palavra motivacional para que a gente possa começar os nossos estudos aí tendo fé em Deus que tudo vai dar certo. Só depende da gente. E lógico, do Papai do Céu, né? Nos abençoando e nos capacitando para isso. Primeiramente ele e depois a gente, certo? Vamos lá então. Conforme eu deixei no videozinho de chamada, tá? Ontem eu falei da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938, já decorei. Gente, tá vendo aqui minhas colinhas? Por favor, tá? É assim mesmo, colas e colas e colas, tá? A gente precisa fazer cola, anotações, se possível. Eu sei que ecologicamente não é correto, mas eu preciso imprimir para estar fazendo aqui essas aulas, tá? O que puder vocês ter de material aí para visualizar, para registrar na memória, para captar, tá? Eu gosto de post-it porque visualiza sempre. Ali, além das leis, do que eu estou estudando no dia, tem as minhas mensagens motivacionais, então vale a pena, tá? Colinha, onde puder, colhem aí. Não é cola de prova, tá? Cola para nossa memória fixar aí. Ok, gente? Vamos lá. Então, ontem eu falei da Política Nacional de Meio Ambiente no seu contexto original. E assim que eu lancei o vídeo, já veio alguns comentários.
Poxa, professora, você falou o texto original. Sim, porque se a gente pegar aqui no nosso edital, ele está dizendo que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação e das outras providências e suas alterações. Então, hoje chegou o dia das alterações, tá? Então, hoje, diferente de ontem, saiu em forma de paisagem, mas tá valendo, tá? Eu imprimi o texto original lá, tá? No site do governo, tá? Por quê? Para quem não tá acostumado, gente, aqui, quando eu entro lá no site do governo, ele vai estar riscado aquilo que foi cancelado e em seguida qual é a sua alteração. Então fica muito mais dando a dica, uma dica boba. Não, não é, gente. Tem gente que nunca viu nada disso. A gente tem que lembrar isso, tá? Se a gente pega, por exemplo, eu recebi hoje um joinha de um químico. Provavelmente ele nunca se atentou para alguma dessas legislações aí sobre política nacional de meio ambiente, outros engenheiros aí. Então, é bacana essa dica aí para estar falando, tá? Pois bem, imprimir. E daí a gente vai verificar alguma coisa. Na chamadinha eu coloquei as duas principais, mas tem outras leis que foram criadas para alterar esse plano nacional, né? Ou o plano o original, tá? Política Nacional de Meio Ambiente, ok? Eu fiz aqui uma cola para mim, para a gente estar falando sobre quais são essas leis, então, as principais, tá bom? A primeira alteração aconteceu com a Lei 7.804/89, que a gente vai falar sobre ela. Depois, Lei 8.028 de 90. Depois, 10 anos depois, 9.966 no ano de 2000. Depois, ainda em 2000, a Lei 10.165. A Lei 11.284 já em 2006. E a última, né, não diria mais importante, mas numa questão de interesses de vários lados, tá? Foi uma das mais importantes, mais brigadas e mais discutidas na época, tá? Que foi a Lei 12.651 de 2012, tá? Onde veio falando bastante sobre aquela briga na época de reserva legal, de área de preservação permanente, o que é, o que não é, o que pode, o que não pode, o Ministério da Agricultura brigando ferradamente aí com os biólogos e protetores do meio ambiente. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? De novo, eu vou prestar atenção nos minutos, tá, gente? Eu vou tentar não precisar fazer 2 vídeos igual eu fiz ontem. E eu tô aprendendo, tá? Relaxa, aquelas caretas lá já que vai parar, tá? Já tô indo atrás de como que faz uma aberturinha bacana pro vídeo, mas lembrando que eu sou amadora, portanto me perdoem aí, né? As gafes, tá? Isso, porque vocês não sabem de muitas coisas que aí fica no making off, né? Eu disse que eu imaginava Cid Moreira, né? No Jornal Nacional, então é mais ou menos isso, né? Estou linda, de brinco e tal, daqui pra baixo só Jesus, tá? A beleza vem daqui pra cima. Eu sendo Simone, gente, desculpa, mas eu não resisto. Vamos lá agora, falando sério, tá? Sobre essas alterações. Então, eu fiz aqui um resuminho. Se a gente pegar a primeira alteração, a Lei 7.804 de 89, tá? Ela vai dispor aqui algumas questões bem específicas. Se a gente for ler, eu acho que nem tudo aqui eu vou ler, tá, gente? Eu vou preferir falar aqui em cima da legislação um pouco, tá? Imprimam, né? Baixem no seu celular, enfim, onde for mais fácil, tá? Imprimir não, que ecologicamente não é bacana, tá? Então, baixem no seu celular, baixem no seu computador aí e comecem a dar uma olhada nisso daqui, porque vai ser necessário, tá? Vai ser necessário. Ok, vamos falar quais são essas mudanças para vocês entenderem. Eu vou tentar ser bem sucinta, bem simples na minha explicação, tá? Então, quando a gente pega essa primeira, né, alteração aqui, Lei 7.804, ela altera, então, a lei original, né, a Política Nacional do Meio Ambiente, tá? Mas ela é específica em algumas coisas. Principalmente, se a gente for dar uma olhada nela,
ela está instituindo maiores poderes e mais responsabilidades para o IBAMA, tá? Se a gente pegar e estudar ela inteirinha, ela vai estar falando bastante sobre isso, tá? Ela vai estar mudando também algumas nomenclaturas, tá? Que é importante. Ontem, lembra que quando no vídeo de ontem eu falei, né? Quais são o órgão superior, o órgão central, setoriais? É aqui com essa alteração que vai haver algumas mudanças aí, tá? Então, as principais seriam, eu coloco lá que a gente não tinha visto, tá? Nasce aqui, tá? Cria-se aqui um Conselho Superior do Meio Ambiente com função de assessorar, tá? Uma palavra diferente, assessorar. Então, são pessoas que têm conhecimento para assessorar o presidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais em relação a recursos naturais e ambientais, ok? O deliberativo, tá? Consultivo e deliberativo, que vai formular as leis, então aqui é o CONAMA, tá? Porém, o CONAMA aqui, ele vai ter assessoria daí desse órgão superior, que é o SESMA, não sei como é que fala isso, Conselho Superior de Meio Ambiente, tá? O SESMA, SC é SESMA, né, gente? O SESMA, tá? Aonde ele vai estar junto com o CONAMA na criação dessas leis, ok? E também, tá? Observando que um vai dar suporte para o outro, né? Para ver se as leis são realmente estão racionais, se estão aplicáveis, né? Enfim, tá? Então, esse seria aí o órgão consultivo deliberativo, que junta o CONAMA com o Conselho Superior do Meio Ambiente na formulação de leis, assessorando a presidência da República, ok? Aí constitui-se aqui, aonde faz a diferença, o órgão central, que institui-se então definitivamente o IBAMA como, né, um Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis, tá? Com a finalidade de coordenar, executar e fazer executar como órgão federal a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente e a preservação, conservação, uso racional, fiscalização, controle e fomento dos recursos ambientais. Então, ele dá aqui, né, um poder maior para o IBAMA, uma responsabilidade maior para o IBAMA, né, aonde cresce, né, como órgão nacional aí, perante essa política nacional de meio ambiente com essa alteração da lei aqui, ok? Os órgãos setoriais, então, continua o poder público, né? Os órgãos seccionais, então, são aqui os órgãos de entidade estaduais, tá? E os locais, né, sendo aí as respectivas jurisdições, né? Cada município tem o seu, ok? Outra alteração aqui importante da gente falar dessa lei ainda, tá? Essa, como ela foi assim que mais fez diferença aí, a gente vai falar um pouquinho mais dela, tá? Principalmente por ela ter instituído tanto responsabilidade aí pro IBAMA, ok? No artigo 7, o Conselho Superior do Meio Ambiente, SESMA, tem por finalidade assessorar, então, o presidente da República na formalização da política nacional e das diretrizes governamentais para o meio ambiente e recursos naturais. O Conselho Superior do Meio Ambiente é presidido, então, pelo presidente da República, que convocará pelo menos 2 vezes ao ano. Me pergunta se isso acontece, tá, gente? Que daí também já não sei, mas é o que tá aqui na política, ok? No mínimo, então, né, pelo menos 2 vezes ao ano. São membros desse Conselho Superior do Meio Ambiente. Opa, aqui que vai fazer a diferença, lá na outra que muda, tá? Que entra daí a Lei 8.028, tá? Que nada mais é uma lei aonde dispôs sobre a organização da Presidência da República e dos ministérios e da outras providências. Então, isso daqui é importante a gente saber? Sim e não, tá? Porque aqui só ele
tá a hierarquia, quem é quem, aqui ministérios foram criados, nosso governo sempre aí nos surpreendendo, né? Então, em 1990, cria-se novos ministérios, exclui-se outros, tá? Juntam-se alguns, né? Então, essa lei 8.028 de 1990, ela é simplesmente, quando ela aparece como alterações aqui, grosseiramente falando, seria isso, tá? É onde a presidente da República, ela começa a colocar em ordem aí, né, a organização dos ministérios. Vamos lá. Que ministérios são esses que são alterados, então, na proposta original da Política Nacional do Meio Ambiente? Quem são os membros do Conselho Superior? Lembra que na política original não tinha essa CESMA, então não tinha esses ministérios ajudando na criação de políticas nacionais. Então aqui ele vem criando isso daqui, tá? Olha lá, o Ministério da Justiça faz parte, o da Marinha, Relações Exteriores, Ministério da Fazenda, Ministros do Transporte, Ministro da Agricultura, Ministro da Educação, o Ministro do Trabalho, o Ministro da Saúde, o Ministro das Energias, Minas e Energias, Ministro do Interior, o Ministro do Planejamento, o Ministro da Cultura, o Secretário Especial da Ciência e Tecnologia, o representante do Ministério Público Federal, tá? O representante da Sociedade Brasileira para o Congresso de Ciências, 3 representantes do Poder Legislativo Federal, ok? 5 cidadãos brasileiros indicados pelo conjunto das entidades ambientalistas não governamentais. Então, é aonde entra aí algumas ONGs com participação na formulação dessas legislação, ok? Dessas leis, enfim, tá? Poderão participar das reuniões do Conselho Superior do Meio Ambiente, sem direito a voto, pessoas especialmente convidadas pelo presidente. Presidente Bolsonaro, convida eu, tá? Sem problema nenhum, fico quietinha só escutando. Vai ser um prazer, tá? Então, existem pessoas que são privilegiadas e convidadas aí pelo presidente da República para estar participando nessas 2 vezes ao ano nessa reunião, ok? O ministro do Interior sem prejuízo de suas funções, secretário executivo do Conselho Superior do Meio Ambiente. Então, a gente tem ele como secretário desse conselho, ok, gente? Então, essa aí é a principal mudança que acontece, ou melhor, a palavra é alteração na Política Nacional do Meio Ambiente com essa Lei 7.804. Vamos ver se tem mais alguma coisa que... ele vai falar alguma coisa ainda sobre... a pena ela é aumentada e até dobrada se resultar em dano irreversível à fauna, flora e ao meio ambiente, lesão corporal grave, a poluição é decorrente de atividade industrial de transporte, o crime é praticado durante a noite, em domingo ou em feriados. Tudo isso não tinha na Política Nacional original, ok? Ok. Dessa aqui está falando, passa a vigorar as seguintes redações. Compete, então, ao Instituto do IBAMA cobrar isso, tá? Então, ele, como eu falei para vocês, ele é nessa alteração que o IBAMA cresce dentro da Política Nacional de Meio Ambiente e acaba aí ficando responsável, né, por tudo relacionado no âmbito nacional, né, em relação ao meio ambiente, ok? Mais alguma coisa aqui? Fica instituído para o IBAMA, aí, tá? Sob a administração do IBAMA, Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais. Mais uma responsabilidade aqui totalmente passada, né, para o IBAMA fazer aí o seu cadastro. Então, no site, quem precisa fazer aqui sabe que o órgão federal que vai respaldá-lo é o IBAMA, ok? Então, no artigo 2 aqui, artigo 19 aqui, ele vai instituir, deixa eu ver, salvo no disposto, tá? Nada aqui, fica criado então
o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, entidade autárquica de regime especial, dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Interior, com finalidade de coordenar, executar e fazer executar a Política Nacional do Meio Ambiente e da preservação, conservação e uso racional, fiscalização e controle dos recursos naturais renováveis. Mais ou menos explicando essa alteração seria isso, ok, gente? E quem quiser saber mais, lógico, se eu fosse fazer aqui, seria uma aula de, sei lá, 3 horas de cada lei aqui, tá? É só para mais ou menos ficar subentendido. Aqui que eu anotei a próxima lei, então, que ficou alterada, foi essa lei 8.028 que eu falei para vocês, aonde, né, cria-se uma estrutura organizacional, né, bastante organizada de quem é quem, tá? Então, se eu quero saber quem que é o Ministério da Agricultura, da Fazenda, da Economia, Ministério das Reformas Agrárias, Previdência Social, ele tá tudo estruturado nessa lei 8.028 de 1990, ok? Ok, vamos lá, ver se eu falei tudo para vocês. Tá? Aqui, é de 90. Ok. Vamos falar agora de uma outra lei importante também, que, né, a Política Nacional do Meio Ambiente sofreu alterações. A Lei 9.966, disposta em 2000. Ela dispõe sobre a preservação, o controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleos e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências, tá? Então aqui o artigo 1 vai falar: esta lei estabelece os princípios básicos a serem obedecidos na movimentação de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em portos organizados, instalações portuárias, plataformas e navio e sob a jurisdição nacional. Lembrando, né, que alguns desastres que acontecem aí no oceano, que não faz parte da jurisdição nacional, aí é mais complicado, os acidentes, né, colocar a culpa em quem que vai fazer aí a recuperação dessa área degradada. Vamos lá, gente, que eu tenho mais 10 minutinhos para concluir esse vídeo aqui. A outra lei que vem também com bastante importância, a Lei 10.165, datada de 2000, que ela altera a lei original da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Errei, desculpa, perdão, não dá para cortar e não dá para editar, então errei. Altera a Lei 6.938, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, tá? Seus fins e mecanismos na formulação de aplicação e dá outras providências. O que quer dizer essa lei aqui, gente? Quem for ler, eu já trabalhei em uma grande indústria, né, sucroalcooleira, então existia uma taxa que se cobrava. Quanto maior a empresa, quanto mais ela tem perigos ambientais e quanto mais o potencial poluidor dela e quanto mais o grau de utilização do meio ambiente, mais vai crescendo essa taxa. A princípio, essa taxa, ela tinha outro nome, tá? Ela era TFA, tá? Taxa de Fiscalização Ambiental. Então, é essa que está na Política Nacional original. Nessa lei, revigora essa parte que fala dessa taxa e muda algumas coisas, especialmente o nome dessa taxa, que passa a se chamar TFC, tá? Que é Taxa de Controle de Fiscalização Ambiental. TCFA, tá? Que é uma taxa anual que é obrigatória pagar até o dia 31 de março, me recordo bem que a gente tinha, na época ela tinha um valor de UFIR, não vou lembrar esses, mas essa parte da política ela vai falar especificamente sobre essa taxa, tá? Olha lá, fica instituída então a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental, TCFA, cujo fato gerador é o exercício regular do poder da política conferido ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais. Então, essa taxa, novamente, quem vai ser responsável é o IBAMA, tá? Aonde
ela existe para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais, ok, gente? Então, é aqui que entra onde essas grandes indústrias, além de ter que pagar certos impostos municipais e estaduais, elas têm a obrigação, dependendo do tamanho do grau poluidor, também pagar a taxa de fiscalização de controle ambiental pro IBAMA. Sem choro nem vela, muitas não sabiam disso e quando vê tem um passivo grande lá, né, gerado com isso daí. Então, é muito bacana a gente prestar atenção nessa parte aqui da Política Nacional do Meio Ambiente que fala sobre isso, ok? A lei de 2006, que é 11.284, ela dispõe sobre gestão de florestas públicas para produção sustentável, intui na estrutura do Ministério do Meio Ambiente o Serviço Florestal Brasileiro, cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal, tá? Altera a Lei 10.683 de 2003, vamos lá, saber o que é essa lei aqui, tá? Faz saber que, artigo 1, tá? Essa lei dispõe sobre a gestão de florestas públicas para produção sustentável, tá? Institui o Serviço Florestal Brasileiro na estrutura do Ministério do Meio Ambiente e cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal. Lindo, né, gente? Olha, a floresta amazônica vai parar por aqui, a degradação dela, a destruição, e sem fiscalização acaba aqui. Só que não, né? Infelizmente não, tá? Mas é nessa alteração aqui dentro da política nacional que vai falar algumas coisas, proteger, com o intuito de proteger muito mais, com leis mais rigorosas, tá? A floresta, as nossas florestas aí. Constitui, então, princípios da gestão de florestas públicas. Proteção dos ecossistemas, do solo, da água, da biodiversidade e valores culturais associados, bem como do patrimônio público. Estabelecimento de atividades que promovam o uso eficiente e racional das florestas e que contribuam para o cumprimento de metas de desenvolvimento sustentável local, regional e de todo o país, tá? A promoção de processamento local, o respeito ao direito da população, em especial das comunidades locais, de acesso às florestas públicas e aos benefícios decorrentes do uso da conservação. Então, a gente tem aqui, né, uma proteção a esses ribeirinhos ou pessoas que vivem, né, nesses locais aí, onde eles podem sim, de forma sustentável, estar explorando aí essas florestas, ok? Gente, não vai dar tempo, se não der tempo, eu vou passar pro outro vídeo, mas vamos ver se eu tenho 3 minutinhos aí, se eu consigo falar da última e mais importante, ao meu ver, tá? É a alteração aqui na lei 12.651, datada de 25 de maio de 2012, tá? Como eu já dei aí um flashback pessoal, tá? Essa lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de preservação permanente, as áreas de reserva legal, a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle de prevenção dos incêndios florestais e prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos. Olha que maravilha, que lei maravilhosa, que alteração maravilhosa na nossa política nacional de meio ambiente, gente. Vai diminuir incêndio, vai diminuir degradação, né? Vai tudo, tá? Tá tudo aqui lindo, maravilhoso na nossa lei, tá? Falando tudo sobre isso. Lembrando, aqui tem um parágrafo único. Tendo como objetivo o desenvolvimento sustentável, essa lei atenderá aos seguintes princípios, tá? Afirmação do compromisso soberano do Brasil com a preservação das suas florestas e demais formas de vegetação nativa, bem como a da biodiversidade, do solo, dos recursos hídricos e da integridade do sistema climático para o bem-estar das gerações presentes e futuras. Pausa para o pensamento. 2012, 8 anos. Quantas coisas melhoraram? O que disso foi cobrado? Eu sei que passamos por momentos de crise, né? Ora se preocupa mais com o meio ambiente, ora se preocupa menos. Mas enquanto isso, o nosso meio ambiente tá... Enquanto isso, o nosso meio ambiente está sendo degradado de forma, né, indiscriminada,
tá, gente? Eu vou tentar ficar nesse videozinho. E leiam, releiam, anotem e façam o melhor que puder aí, porque essa é a principal, é a maior e a que a gente tem que conhecer realmente muito bem conhecida, tá? Novamente, obrigado, valeu. Inscrevam-se aí, quem só tá curtindo e assistindo. É legal se inscrever para receber a notificação. E eu prometo que eu vou melhorando, tá bom? Obrigado, deixe aí seus comentários e até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe a todos, uma boa noite e bons estudos.